Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de setembro. Começando com um livro que fez parte do meu projeto Café com Poesia, que é onde eu leio um pouquinho de poesia no meu café da manhã e compartilho essa experiência com vocês lá no meu Instagram. Então se você não me segue, corre lá, é @maridalchico. E esse livro foi o William Blake, Poesia e Prosas Selecionadas, numa edição bilíngue, com tradução e prefácio do Paulo Visioli. Eu gostei muito do prefácio, porque ele vai falar um pouquinho sobre o William Blake, tem um pouquinho da biografia, um pouquinho do contexto político, do contexto histórico, e tudo isso junto com a sua obra, né, com a sua produção literária. Bom, o William Blake fez parte de um grupo que se chama de pré-romantistas. Ele vivia ali numa época de crescimento industrial, então as cidades estavam empolvorosas, né? O capitalismo ali estava crescendo muito e ele se volta para a natureza. Ele era um homem muito religioso e mais pra frente ele tinha sonhos proféticos, e tudo isso é passado na sua obra, né, nas suas poesias e um pouquinho na sua prosa. Eu gostei bastante da seleção feita aqui nesse livro, serviu para eu conhecer um pouquinho do autor e me instigar a procurar saber mais. Eu quero ler mais coisas do William Blake, principalmente o que ele escreveu, que se chama O Casamento do Céu e do Inferno. Eu já vi esse livro numa edição pocket, eu não lembro se foi do LPM ou se foi aquelas edições especiais da Saraiva de bolso, mas eu quero muito ler essa obra completa, né? Aqui tem só um trechinho e eu gostei bastante. E aí um trechinho que eu marquei aqui, que ele fala o seguinte: sem contrários não há progressão. A atração e a repulsa, a razão e a energia, o amor e o ódio são necessários à existência humana. Outro trecho, né, que eu gostei bastante é da Voz do Demônio e Provérbios do Inferno. Aqui no Provérbios do Inferno eu separei algumas coisinhas para falar para vocês. Se o louco persistisse em sua loucura, acabaria se tornando sábio. As horas da loucura são medidas pelo relógio, mas nenhum relógio mede as de sabedoria. Dize sempre o que pensas e o homem torpe te evitará. Tudo que se pode acreditar já é uma imagem da verdade. De manhã pensa, ao meio-dia age, no entardecer come, de noite dorme. O fraco na coragem é forte na esperteza. Gente, essa frase é muito real oficial, muito. Depois que eu li essa frase, eu fechei o livro e eu fiquei pensando em vários exemplos sobre isso. Foi, assim, uma experiência bem legal. E aí tá escrito assim: a verdade nunca pode ser dita a modo de ser compreendida sem ser acreditada. Então eu gostei bastante desse livro aqui, foi uma boa introdução ao trabalho do William Blake, que é um trabalho bem vasto. Ele também era um artista plástico, então eu também quero saber um pouquinho mais desse outro lado dele, que não apenas de poeta. Outro livro que eu li foi A Livraria, da Penelope Fitzgerald, foi lançado pela Bertrand Brasil. Saiu um filme desse livro aqui. Eu fui com muita sede ao pote. Eu achei que seria a história de uma mulher que estava querendo abrir uma livraria numa cidade pequena e ia se desenrolar o plot em torno de ter essa livraria, né? Como é que é você montar uma livraria, essa paixão pelos livros. Só que eu tava um pouco enganada, porque o foco, na verdade, é outro. O foco tá mais na parte de como algo novo é difícil para as pessoas aceitarem e como, às vezes, por birra, eles não abrem a mente. Porque nessa cidade que a protagonista vai abrir a livraria, é uma cidadezinha pequena. Ela compra ali um prédio que tá caindo aos pedaços, ela reforma, ela abre a livraria, mas ali tem uma outra pessoa muito influente que queria abrir um outro centro cultural,
e aí eles fazem de tudo para que essa mulher desista da livraria. Então é mais sobre essa cidadezinha pequena que não aceita o diferente e que luta contra isso. É um livro legal, é um livro ok, foi bem divertido, eu li numa tarde de domingo, então foi uma leitura bem rápida, mas não é nada que tenha me marcado, assim, e eu tô achando que ele não vai permanecer na minha estante. Outro livro que eu gostei, mas também não foi sensacional, é O Celular, não é O Celular, é só Celular. Celular, do Stephen King. Tem vídeo só pra esse livro aqui, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. Eu gostei, mas não é a melhor obra do autor. Eu acho que de todos que eu li até hoje foi o que eu menos gostei. Eu achei o final muito corrido, algumas coisas precisariam de um desenvolvimento melhor, e não sei, eu fiquei com a impressão de que o King queria acabar logo com essa história e aí ele correu e pronto, acabou, foi assim mesmo. Enfim, se você quer saber, é um livro bom, tá? Afinal, estamos falando de Stephen King e eu sou muito fã do autor. Mas apesar dessa minha paixão pela escrita dele, eu consigo colocar um pouquinho essa coisa meio passional de lado, e entrar um pouquinho a Mari mais crítica e falar que não é tão bom assim, mas é legal. Corre lá então no vídeo que eu falei só sobre ele, pra você entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Outro livro que eu li e amei foi A Biblioteca Elementar, do Alberto Mussa, saiu pela Record. Esse livro aqui eu fiz um post especial lá no meu Instagram, então tá lá no meu grid, corre lá pra você ver. Esse daqui, ele é o quinto de um compêndio que é, deixa eu colar aqui porque eu esqueço. Ele é o Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, que é composto por O Trono da Rainha Ginga, o Senhor do Lado Esquerdo, A Primeira História do Mundo, A Hipótese Humana, e esse daqui é a Biblioteca Elementar. Esse daqui é o último desse compêndio, mas ele não precisa, você não precisa ter lido os 4 anteriores para poder ler e compreender esse daqui. Todos são independentes. Esse daqui ele tem uma pegada mais de livro policial e eu gostei muito da escrita do autor, foi o meu primeiro contato com ele. Eu gosto da forma como ele conversa com o leitor de uma forma bem despretensiosa, bem descontraída. No começo do livro tem um assassinato e aí a gente acompanha então uma testemunha que estava oculta e não pôde se colocar à frente porque ela também estava cometendo um crime. A gente tem o assassino que foge e ali no começo o autor ele faz com que você desconfie de vários personagens, mas logo ele já conta quem foi o assassino e isso não é o principal da história. A gente quer saber por que aquilo aconteceu, até porque a protagonista não, a testemunha diz que foi um ato de legítima defesa. Então a gente quer entender melhor isso daí. É um retrato de uma sociedade muito interessante do Rio de Janeiro. Ele tem um mapa aqui no começo. Eu adoro livro com mapas. Tem esses baralhos de tarô, então assim, vai contar sobre muitos ciganos nessa comunidade, nessa rua ali em que eles moram, tem muitos ciganos, então fala bastante de tarô, essas coisas. E aqui tem algumas cartas celestiais no final do livro. Gostei muito. Pra saber um pouquinho mais sobre esse estilo, sobre o que eu achei, corre lá no meu Instagram. Eu também li Por que Ler Hilda Hilst. Eu estou me preparando para ler Hilda Hilst. Eu tenho aquele box maravilhoso com toda a obra de prosa dela, que saiu pela Companhia das Letras. A autora foi a homenageada da Flip desse ano de 2018. Então, já me falaram que os primeiros trabalhos da Hilda não é muito fácil, né? Não é muito fácil de compreender. Então eu já procurei alguns textos de apoio. Esse daqui foi muito legal, é um livro bem fininho, ele é bem sucinto, ele é bem direto. Eu já li a parte que ele fala da Hilda no geral
E aí aqui depois ele fala de cada obra, então eu deixei marcado aqui, porque quando ele fala de cada obra tem spoiler e eu não gosto de spoiler. Então eu já marquei aqui, ó, ler depois de finalizar a obra, tem spoiler. Aqui também tem outro, ler o livro depois de O Caderno Rosa, de Lori Lamb. Eu gostei muito desse livro aqui, recomendo se você quer um pouquinho mais de uma parte mais teórica, mais crítica da obra da autora. Esse daqui é uma boa pedida. Eu tava querendo começar por Fluxo Floema, fazer a leitura da obra da Hilda Hilst por ordem cronológica. Mas depois de ler esse livro aqui, eu acho que eu vou começar por A Obscena Senhora D. Mas eu ainda não decidi, Se você já leu Hilda Hilst e compreende um pouquinho melhor da obra dela, me deixa aqui nos comentários a dica se é melhor eu começar por ordem cronológica ou não. Porque eu tô pensando em pegar o Fluxo Floema, ler ali umas 10 páginas, ver o que eu vou achar, e se eu achar que tá muito intricado, eu vou pra Obscena Senhora D. Ou se você acha que eu já devo ir direto pra Obscena Senhora D, me ajudem. E finalmente eu terminei de ler, depois de quase 5 meses, Os Diários da Sylvia Plath, de 1950 a 1962, que saiu no final do ano passado pela Biblioteca Azul. É um calhamaço de mais de 820 páginas. É um livro que no começo eu achei ele bem difícil. Não pela escrita, mas pela carga emocional. A autora, ela coloca toda a frustração, toda a ansiedade dela no papel, e ela consegue fazer isso de forma muito real, muito visceral. E é interessante porque os diários, ela não tinha intenção que outras pessoas o lessem. Então ali ela não tem máscaras, a não ser quando ela mente pra si mesma, e dá pra perceber isso em alguns momentos. É um livro que eu recomendo a leitura se você gosta da autora, se você tá interessado em saber um pouquinho mais sobre ela. Fala um pouquinho do processo de escrita, como ela fazia. Ela era uma pessoa muito perfeccionista. Então, muitas vezes ela estava mais preocupada com a qualidade literária da sua obra do que realmente escrever. Teve um momento que eu lia e eu parei e tive que sair, beber um copo d'água, assistir alguma coisa feliz na televisão porque estava difícil. E aí mais pra frente eu descobri que foi bem o ponto onde logo depois ela tentou o primeiro suicídio. A primeira tentativa de suicídio. Então eu recomendo a leitura desde que você esteja preparada para receber uma carga emocional muito grande. Tem alguns momentos que são hilários, eu dava muita risada, principalmente no começo, que é quando ela tá mais jovem, tá entrando pra faculdade e tá participando de festas, conhecendo pessoas e questionando aí um pouquinho de feminismo, de machismo, da questão da inteligência da mulher, como a mulher é vista na sociedade. E um pouco mais do meio pro final, do meio pro final não, vai. Depois que ela casou com o Ted e um pouco mais pra frente, em alguns momentos eu senti muito repetitivo, então eu tinha que fazer um intervalo maior entre as leituras, não pela carga emocional, mas pelo conteúdo mesmo. Que teve um momento que eu estava cansada de saber o que ela comia no café da manhã, o que eles serviram no jantar, e o Ted que não quer trabalhar, e eles estão sem dinheiro. Então eu entendo que isso pra ela era uma forma de escape, né? Ela viu os diários dela ali como algo não literário, apesar dela estar escrevendo. Mas como leitora, esses momentos acabam se repetindo e aí eles me cansavam um pouco. Bom, eu pretendo fazer um vídeo só pra esse livro, tem muita coisa pra gente discutir aqui, eu já separei várias. Só que eu estou lendo aquele livro da Janet Malcolm, A Mulher Calada, que vai falar um pouquinho sobre biografias, sobre a Sylvia e sobre o Ted. Então eu quero terminar de ler aquele livro para eu poder falar um pouquinho mais sobre os diários. Bom, lembrando que agora, dia 1º de outubro, eu comecei
a leitura coletiva das aventuras do Sr. Pickwick, do Charles Dickens. No mês de outubro eu gosto de fazer uma leitura de Charles Dickens, não tem nenhum motivo específico para ser nesse mês. Eu reparei há uns 2 anos que eu fazia isso de forma aleatória, e aí eu resolvi que esse ano eu também ia fazer em outubro. E aí eu acabei descobrindo o tal do Vicktober, que é um movimento que tem lá na gringa, que as pessoas gostam de ler livros vitorianos em outubro, então o universo está conspirando. Nós começamos a leitura dia 1º, que foi segunda-feira, e vamos até o dia 17 de novembro. Então eu vou deixar todas as informações, eu vou tentar colocar aqui no vídeo, ou então tá aqui no box de descrição, o cronograma certinho. E a cada semana eu vou fazer um vídeo lá no meu IGTV falando sobre a minha experiência de leitura daquela semana. Vou falar um pouquinho do enredo, então vai ter spoilers daquela semana, e vou falar sobre algum tema, vou tentar trazer alguma nota biográfica do autor, alguma curiosidade sobre o livro, sobre a época, enfim. E depois que eu terminar a leitura dele, eu venho e faço um vídeo aqui no YouTube sem spoilers nenhum. Então, se você quer participar, já tô convidando. Se você gosta de Charles Dickens, se você quer conhecer Charles Dickens, se você tem esse livro aí na sua estante e está parado há muito tempo, vamos ler juntos, vamos conversar, vamos compartilhar essa leitura, vai ser bem divertido. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho. Não esquece de dar o joinha, que pra mim é muito importante. É através desses likes que eu vejo se vocês estão gostando de determinado conteúdo ou não. Se você é novo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações cada vez que eu compartilhar um vídeo novo por aqui. E é isso, até a próxima! Tchau, tchau!